Toca Livros e Editora Palas apresentam Um Exu em Nova York, escrito e narrado por Cidinha da Silva. Prefácio: Exuzinhando a Memória. Este livro de Cidinha da Silva é como Exu, e não só por trazê-lo em seu título. Andarilho, mensageiro, comunicador, afeito à política. Senhor das contradições e dos caminhos. Exu anda com as palavras, anda nas palavras, anda pelas palavras, anda às palavras. Por viver nas palavras, como vive nas ruas, nas encruzilhadas, nos caminhos, Exu as tem como ferramentas para fazer mundos, encontros, memória. A memória não é só feita de imagens, ela é erigida em palavras, que se modificam e modificam quem as ouve, quem as lê, quem as escreve. Exu é alegre e conhece as dores e as tristezas que nos cercam. Quando aprendemos a ouvi-lo, ele nos avisa com suas palavras, sendo nosso mais fiel mensageiro e mensageiro da nossa ancestralidade. Caminha pelo mundo, mostrando as encruzilhadas que estão pelos muitos caminhos. Exu brinca nelas e com elas. Nosso desafio é aprender a brincar com ele, como ele, para assim conseguirmos passar pelas encruzilhadas da vida, pela vida, na vida. Nesse aprendizado, a memória é fundamental, não apenas por guardar as brincadeiras de Exu, mas por trazer a história que nos foi contada. E não é possível caminhar pela vida sem histórias. Elas são como os fios de conta de Exu, que o identificam em suas múltiplas cores e possibilidades. Mas Exu é arteiro. Por ter todas as palavras consigo, maneja a história de um modo que nos espanta. E ele nos alerta. É preciso estar atenta ao trazer às palavras as histórias que foram deixadas sobre nós e saber diferenciá-las das histórias que narramos sobre nós mesmas. Caminhando com Exu por muitas terras e muitos tempos, de Minas Gerais a Nova York, de nosso presente aos tempos dolorosos da escravidão, as palavras de Cidinha da Silva nos enredam, nos convidam a fazer parte desses deslocamentos exúnicos, mergulhados em um convite lírico, transformador e ancestral, que é tudo junto. A olharmos para nós e contarmos outras histórias sobre nós mesmas, que difiram daquelas que nos foram contadas sobre nossas dores, alegrias, desejos e encontros. De boca e pés dados com Exu, Cidinha nos convida a caminhar por caminhos diversos de nossas ascendências africanas. Não só os lugares iorubanos nagôs, mas também os bantus, que nos atravessam e constituem, que nos encarnam e incorporam. E essa andança nos mostra que somos feitas de plurais memórias e histórias africanas. Lembrando que, aqui, em nossa história, Exu fala-se Pambungila também. E que, de quantos plurais somos feitas. Talvez uma das maiores riquezas de Exu seja sua pluralidade de línguas, palavras, histórias, caminhos, memórias. Uma multiplicidade de que podemos ser. Nesses encontros, nos ladeamos com outra memória, exuzilhada, sancofada, olhando desde nosso presente a outros tempos
e há vários lugares que narram nossa história. E avistamos pessoas e seus orixás e inquices, suas dores, desejos, emoções, que são outros e também nossos. Nesse exusilhamento da memória, vemos a nós mesmas nas outras, as outras em nós mesmas, nessa interligação de caminhos que a todas nos une e distancia, nos irmana e aponta diferenças. As palavras de um Exu em Nova York nos convidam a acompanhar um pensar inventivo, inquieto e inquietante, suave e intenso, dolorido e resistente, ligeiro e macio. Promovem encontros, um dos reinos de Exu. Encontros com essa memória que insistimos em recusar por arder, mas que precisamos buscar por nos pôr na abertura dos caminhos que nos levam a contar outras histórias, ser de outros modos, numa relação outra com o que de nós foi dito, criando e refazendo mundos exusilhados, evocando memórias que vivam entre um tempo que já foi e um que ainda não é. Cobalaroyexu, Kiwa Tateto Pambungila, Engana Macá, Mojubá, Cidinha, que suas palavras ecoem pelos muitos cantos das encruzas do mundo. O Anderson Flor do Nascimento, na voz de Cidinha da Silva. O Anderson Flor do Nascimento é professor de filosofia na Universidade de Brasília. I Have Shoes for You. Ela surgiu de surpresa, como eles costumam vir ao meu mundo. Estacou a meio metro, de cabeça baixa, fechada em roupas pretas, de modo que primeiro só via aquela cabeleira alisada. Depois, considerei que pudesse ser peruca. Os ombros arqueados, os braços finos e as mãos que, quando estendidas, notei serem pequenas e enluvadas, escondidas no casaco, um pouco mais old fashion que o meu. A mulher levantou a cabeça devagar. Cruzei com seus olhos em brasa. Fitei os dentes, eram bem separados entre si. A arcada superior, principalmente, pelo menos meio centímetro entre um dente e outro. Reparei quando ela perguntou com voz muito doce se eu tinha algum trocado. Sorri para ela. Entreguei as moedas. Quando olhou para meus pés, depois de agradecer, disse: "Eu tenho sapatos para você." Eu não tinha certeza de ter ouvido a frase e perguntei: "O quê?" "Eu tenho sapatos para você." Ela repetiu com a voz doce que eu já contei que ela tinha. Mensagem entendida, agradeci e assegurei que estava bem com meus sapatos, não precisava de outros não. Ela riu, com aqueles olhos vermelhos. Seguiu seu caminho e eu percebi um andar torto, sapatos grossos e pés que pareciam carregar o dobro de seus 70 quilos. Eu ali, parada na esquina da Martin Luther King Jr. com 29ª, à espera da amiga dominicana que nunca chegava na hora, maldizendo o atraso, porque naquele momento o frio cortava e a mulher me ofereceu sapatos porque achou que eu passasse frio. E ainda aquele casaco de tantos invernos, eficiente, mais velho. Ali, no Harlem de classe média, ela julgou que eu era da rua, no Harlem profundo, como ela. Isso tudo só pensei depois. No momento em que a mulher saiu andando, escrutinei meus pés. Arrepiei quando ergui a cabeça em sua direção e não a vi mais. Observei os lugares à volta a ver se descobria alguma porta, algum buraco onde ela pudesse ter se metido. Avistei um segurança particular de quarteirão fumando e acertando a touca na cabeça. Quis perguntar a ele pelo paradeiro da mulher, tentada receber os sapatos. Mais uns minutos e chegaram 2 senhoras. Apertaram o número do apartamento para onde me dirigia.
Cumprimentei-as, puxei conversa. Contei da... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.